Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à loteca de número 1147, meio da semana. Vamos aqui para o nosso jogo de número 1, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo vai jogar contra o Vitória até o momento. Ainda não se realizou o jogo dessa gravação. Já contra o Nacional conseguiu uma vitória e contra o Palmeiras ele perdeu de 2-1. O Atlético Mineiro joga contra o Fluminense. Também ainda não foi realizado esse jogo. Jogou contra o São Lourenço em casa, conseguiu arrancar um empate. E contra o Cuiabá também empatou de 1-1. Esse jogo aqui, ainda que o São Paulo leve uma pequena vantagem sobre o Atlético, está melhor estruturado, nós vamos fazer nosso primeiro triplo. Lembrando que nesse jogo nós vamos jogar então 2 triplos e 3 duplos, dando um valor total de R$108. Jogo de número 2, Bruxa contra Sport de Pernambuco. Esse jogo aqui, apesar de Sport ser superior ao Brusque e levar uma boa vantagem, nós vamos no fator casa. Vamos utilizar o nosso segundo triplo e último, na verdade. Vamos aqui de coluna 1, coluna do meio e coluna número 2 para esse jogo aqui. Jogo de número 3, Curitiba e Avaí. Apesar de o Curitiba levar uma vantagem aqui sobre o Avaí vem com bom desempenho nos seus últimos jogos. Por esse motivo, nós acreditamos aqui que esse jogo vai ficar no empate. Vamos jogar então coluna do meio. Atlético de Bilbao e o Valência faz o jogo de número 4. O Atlético de Bilbao perdeu para o Barcelona de 2-1, conseguiu arrancar um empate do Celtics. Já contra o Stuttgart, perdeu de 4-0. O Valência perdeu para o Celta de 3-1, perdeu para o Barcelona de 2-1 e conseguiu uma vitória sobre o Frankfurt de 3-2. Pela inconstância do Valência, ainda que o Atlético Bilbao também não vem apresentando bons resultados no seu último jogo, nós vamos aqui no fator casa, vamos levar em conta a torcida aqui e vamos de coluna de número 1 então. Jogo de número 5, Nottingham contra Newcastle. O Nottingham, na casa das apostas, ele leva uma vantagem. Como nós não temos aqui retrospecto de muita confiança, nós vamos aqui pela casa das apostas, então, dando a vantagem para o Nottingham. Vamos de coluna de número 1 para esse jogo. Jogo de número 6, Atlético de Madrid contra Espanyol. O Atlético de Madrid não tem o que falar em referente a esse time Espanyol, que é muito fraco. Nós vamos aqui de coluna de número 1. Não vamos perder tempo nesse jogo aqui. Jogo de número 7, fazendo aqui Real Sociedade contra o Desportivo. O Real Sociedade, apesar de não estar fazendo uma boa campanha nos seus jogos, nós vamos pelo fator casa, marcando coluna 1 e coluna do meio. O Desportivo está fazendo uma campanha um pouco melhor do que o Real. Jogo de número 8, Criciúma contra Bragantino. O Criciúma ele vai jogar contra o Grêmio, ainda não foi realizado esse jogo até o momento da gravação. Já contra o Vasco, conseguiu um empate em casa. E na casa do Fortaleza ele perdeu de 1-0. Já o Bragantino vai jogar contra o Flamengo. Até o momento também dessa gravação não foi realizado esse jogo. Contra o Corinthians ele conseguiu uma boa vitória. Inclusive isso foi um dos fatores que eu acredito que derrubou muita gente no último concurso. Por isso só teve um ganhador. Eu acreditava até que ia acumular, mas não acumulou. E em casa o Bragantino perdeu para o Fortaleza. O Bragantino é uma inconstante. Já o Criciúma, por ter uma regularidade maior, nós vamos de coluna de número 1. Jogo de número 9, faz Cruzeiro contra Internacional. Esse jogo aqui nós vamos jogar nosso segundo duplo.
colocando coluna 1 e coluna do meio, dando aí o favoritismo para o Cruzeiro, dando uma melhor regularidade nos seus jogos. Jogo de número 10, Bahia contra Flamengo. Esse jogo aqui, nós vamos abrir esse duplo, é o nosso terceiro e último duplo, colocando coluna 1 e coluna 2. Jogo de número 11, Girona contra Osasuna. Esse jogo, nós vamos aqui pelo palpite das casas de aposta, dando favoritismo para o Girona, vamos de coluna de número 1. Jogo de número 12, Farla Palmas contra Real Madrid. Pela fama do Real Madrid, não tenho muito o que falar, nós vamos de coluna de número 2 para esse jogo. Jogo de número 13 faz Juventude contra Corinthians. O Juventude vem fazendo algumas surpresas aqui, principalmente quando joga em casa. Por esse motivo, e a irregularidade do Corinthians, nós vamos dar preferência aqui para o Juventude, coluna de número 1. Jogo de número 14, Vasco da Gama contra Atlético do Paraná. Nesse jogo aqui, vamos dar preferência pelo Vasco, ainda mais que ele vem a cada dia se recuperando e fazendo bons jogos. Vamos de coluna de número 1. Chegamos aqui ao resumo do nosso jogo 11:47. Lembrando que são 2 triplos e 3 duplos, valor de R$108 então esse jogo. Pedimos aqui mais uma vez que deixem o seu like, o seu joinha, isso é muito importante para a gente, e se inscrevam também. Um grande abraço e até a próxima.